Bom dia. Bom dia. Dá para ouvir? Tá bom. Nós agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos reunidos aqui na Casa de Meimei, a quem projetamos, né, no início já dessa exposição, que falará hoje sobre mediunidade. Pouco se tem falado sobre mediunidade. Nós, espíritas, sabemos que na doutrina espírita nós temos um tríplice aspecto, a religião nesse sentido de religar a criatura ao Criador, em todo o arcabouço moral, no aspecto filosófico, quando a gente tem questionamentos e a doutrina traz as respostas. E nós também temos o aspecto científico. E no aspecto científico nós encontramos aí a mediunidade. Mas hoje, mais especificamente, nós vamos falar da mediunidade de materialização, também pouco falado. Mediunidade, para quem esteja porventura vindo pela primeira vez na casa, a mediunidade nós temos dois tipos, as intelectuais e as de efeito físico, né? Ele não deu o recado, mas a casa tem o ESD, né? Então, no estudo da doutrina, é que a gente vai saber que essas classificações mais para o fim de estudo também, de compreensão. Então, as intelectuais e as físicas. Hoje nós vamos focar mais na mediunidade de efeito físico. O fenômeno mediúnico em si, ele desperta muita curiosidade, muito interesse por parte das pessoas. Muitas vezes, a primeira vez na casa espírita é porque estão acontecendo alguns fenômenos dentro de casa. Então a gente faz o atendimento fraterno e a pessoa falou assim, olha, eu não sei, mas bateu na porta, eu cheguei lá, não tinha ninguém. Ou então o que aconteceu na nossa casa, e só por isso nós estamos aqui hoje, porque eu sou de origem de casa, da família protestante. E não é aquele protestante assim, é o radical mesmo. Porque antigamente nós tínhamos o que? O protestante e o católico. Então, como a minha família veio da Alemanha, é aquele igreja luterana no Brasil, que tem a do Brasil também. O meu marido já tinha um pouquinho de conhecimento do espiritismo, mas nós casados novinhos, chegamos em Londrina, o que acontecia? Ah, mas eu desliguei a televisão. Não, você não desligou, aí começa a briga. Não, desliguei, não desligou, ligou sozinho. Tá. Aí a luz, não, eu desliguei, não desliguei, ligou, não desligou, enfim. Até que um dia a gente fez um teste, vamos dois juntos lá, tá desligado? Tá desligado. Daqui a pouco estava ligado, só que no interruptor estava desligado. Então é isso que a gente vai entender hoje como fenômeno de efeito físico. Allan Kardec, ele foi atraído por esse fenômeno. Quem fizer o estudo vai começar lá na iniciação, ver os precursores e depois como que se deu a codificação do espiritismo. Naturalmente começou com as irmãs Fox, onde elas começaram a ouvir aquelas pancadas, né, nos Estados Unidos, em Riceville, em 1848, e o que despertou ali a atenção? Aquelas pancadas eram no espírito de um mascate que havia sido assassinado naquela casa e estava tentando se comunicar para que achassem a ossada dele. Inclusive, na primeira comunicação que ele falou que foi enterrado num lugar, cavaram lá, não tinha nada, acharam que estava errado. Depois ele falou, não, é na parede, porque a casa tinha passado por uma reforma. Aí encontraram a ossatura. Allan Kardec, que era Hipólito Leon Denizar Rivail, o seu nome, ele foi convidado a ir nos cafés, nos saraus, onde as mesas girantes, né, estavam chamando a atenção e se tornando ali um atrativo nesses saraus. E ele, como um grande pesquisador, professor, pedagogo, magnetizador, portanto cientista, ele foi pesquisar esse fenômeno, que para alguns era maravilhas sobrenaturais. E dessa comprovação dos fenômenos mediúnicos, das manifestações físicas e inteligentes, das respostas que os espíritos trouxeram aos questionamentos de Kardec, surge a magna doutrina espírita em 18 de abril de 1857, com o Livro dos Espíritos. Só que a gente sempre foca, né, nas palestras, no estudo do Pentateuco, a gente sempre vai estar falando aqui nas 5 obras, mas não é só essas que Kardec deixou. Kardec deixou 23 obras, incluindo aí, né,
Viagem Espírita, que é o Espiritismo, e vamos dizer aí toda a coleção das revistas espíritas. E em toda a sua obra, Kardec traz explicações, ele traz exemplos, dissertações, faculta para nós o quê? O entendimento de quão lógico, de quão belo é o fenômeno mediúnico, como tudo que se apoia nas leis de Deus. E nós brasileiros, né, o Brasil, com essa missão maravilhosa dada pelo Cristo a Ismael, nosso protetor, transcrito aí por Francisco Cândido Xavier, nessa obra Brasil, Oração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então nós espíritas que tivemos, vamos dizer, a honra de renascer nessa Pátria do Cruzeiro, do Evangelho, Oração do Mundo, onde nós tivemos os maiores médiuns reencarnados. O maior de todos, pelo menos eu considero, Francisco Cândido Xavier, que nasceu em Pedro Leopoldo e depois continua seu missionato em Uberaba. Encarnado ainda entre nós, Divaldo Pereira Franco, 20.000 conferências, 71 países visitados nos 5 continentes. Recentemente tivemos o filme, do Zé Arigó, para quem não viu, assista, que atendeu através, na época fazia os cortes, as cirurgias, mediunizado. Então a mediunidade dele é como nós temos aqui na região o Manolo, que é uma mediunidade de cura, onde o espírito incorpora. No caso do Arigó, atendeu 2 milhões de pessoas gratuitamente, como tudo tem de ser numa casa espírita. E o médium maior, vamos dizer, do mundo também, porque o espiritismo despontou mais aqui no Brasil, reencarnado aqui, que é o Peixotinho. Alguém conhece a história do Peixotinho? Alguns trabalhadores, Poucos. Então eu vou apresentar para vocês hoje, a gente vai falar de materialização e do Peixotinho, que foi o que mais se despontou. Então essa fenomenologia, ela acabou chamando a atenção aqui no Brasil, por todos esses médiuns reunidos na mesma época, como nós veremos depois. Mas para entender sobre materialização, não tem como não falar do espírito. O que nós somos compostos? Corpo físico, espírito reencarna na matéria como? Tem que ter um elo de ligação. Então é o corpo espiritual que Kardec chamou de perispírito. O corpo físico desencarna, acabou, Mas o perispírito sobrevive. E quando a gente diz que vê um familiar, muitas vezes quem tem evidência, não está enxergando o espírito, porque o espírito que quer lá na linha, vamos lá, é um clarão, é uma centelha, não tem forma. Então, o que dá a forma para me dizer e reconhecer? Não é a minha avó. Por quê? Por causa da altura, da maneira como ela está vestida, do óculos, da cor dos cabelos, é o perispírito. Não tem como falar, então, sobre materialização sem entender um pouquinho o perispírito. Às vezes a gente acha que é uma névoa, um vapor, e o que os espíritos dizem lá no livro dos espíritos? Que o espírito, na questão 93, que o espírito, ele é envolvido por uma substância que para nós, aqui na nossa linguagem pobre, na nossa linguagem terrena, a gente diz que é vaporosa, mas bastante grosseira. Para eles lá é grosseiro, mas é capaz de transpor aí as várias moradas. Como que a gente se desloca, no plano espiritual, de uma esfera para outra, de uma morada para outra, de uma colônia para outra. As mesas girantes, a gente já falou um pouquinho, e foi feita uma pergunta. Qual o objetivo de tão estranho movimento naquela época tão especial? E vem a resposta no livro História do Espiritismo, por Arthur Conan Doyle. Para conduzir a humanidade em harmonia. Agora a gente já vai começando a ver os objetivos disso. Para que as pancadas? Por que as mesas? Por que tudo isso aconteceu? Para convencer os céticos da imortalidade da alma. Espera aí, quando Kardec olhou aquela mesa, o que ele pensou? No primeiro momento, quando convidaram ele não acreditou também. Ele duvidou. E aí, a hora que ele viu aquilo,
inteligentíssimo, ele pensou assim, mas se não tem ninguém interferindo, e se toda causa, todo efeito tem uma causa, a causa que está atrás disso tem de ser inteligente. Sobrevivência da alma. O que é aquele mascate, quando bateu e chamou a atenção das irmãs Fox, em espírito estava querendo dizer, ei, eu estou vivo, eu continuo vivendo. Então a gente, para falar de materialização, tem que fazer uma distinção do que é a aparição de materialização. A aparição é se porventura algum vidente aqui vê o protetor de quem fez a prece da casa, vê o familiar, isso é uma aparição. Materialização, você podia, na época, tocar, abraçar e sentir o espírito ali. Ele estava materializado. William Crookes foi um dos grandes estudiosos desse fenômeno de materialização. William Crookes, ele estudou por 3 anos o espírito Kate King. Kate King, que está aqui na foto, depois eu vou mostrar outra, se materializava através da médium Florence Cook. Olha só o espírito Kate King materializado. Mas como que se dá esse fenômeno e o que é preciso para que isso aconteça? Não acontece fenômeno de materialização se não tiver ectoplasma. É a matéria-prima para que aconteça a materialização. De repente a gente compra, antigamente, hoje em dia a gente só dá coisas tecnológicas para as crianças, mas antigamente a gente não brincava com aquelas massinhas de modelar, aí a mamãe comprava lá um coraçãozinho, uma estrelinha, um ursinho, mas para sair o molde tinha que ter a massinha. O ectoplasma é essa massinha, a matéria-prima. Ele fica então, através do espírito do ectoplasma visível, e o ectoplasma, ele se torna visível e ele tem cor variada, preto, cinza, mas o que é mais comum que a gente, se vocês procurarem hoje na internet, vocês vão encontrar, é o branco, né? É a cor branca. Extremamente sensível à luz. Então, as sessões de materialização se davam no total escuro, porque se ligasse a luz poderia desagregá-lo e afetar o médium também. Rapidamente, como curiosidade, qual que é a aparência, então, do ectoplasma? Flexível, já falamos, uma geleia viscosa, semilíquida, e o nome vem ali, ó, ectos, por fora, plasma, molde, substância. E é interessante saber que nós vamos encontrar a composição química do ectoplasma lá na tabela. Então, se a gente pegar aí quanto de hidrogênio, de carbono, né, C, 120, então é matéria. É um atributo do corpo físico. Legal para a gente entender hoje o que? Não existe materialização se não tiver um médium de efeito físico. Porque o médium de efeito físico, ele vai ter abundante o ectoplasma. Não é possível a formação, então, sem a presença do médium. E da onde que sai isso? Então, aqui nós temos Chico. Chico também era o médium, né? Mas ele está ali do lado do Peixotinho, para nós vamos falar um pouquinho disso. Emana através dos poros, então nós vamos ver aí boca, nariz, principalmente nas extremidades. E por que a gente quer saber isso hoje, né, se nós não temos mais sessão de materialização? Tudo vai evoluindo. O primeiro objetivo é a gente ver que os espíritos usaram todas as formas para dizer espiritualidade, para nos chamar a atenção sobre a imortalidade, para nos chamar a atenção sobre o intercâmbio, para nos deixar provas, como nós vamos ver em seguida. Mas, hoje, o que eu posso tirar da lição da manhã para iniciar? Continua tendo, não tem mais materialização, mas o ectoplasma continua existindo. E o que se fez com a evolução com isso? Perdeu-se? Não. Acabei de falar que tem na região, muitos conhecem, já passaram pelo tratamento do Manolo. O Manolo é um médium como era o Arigó ali, né? De incorporação. Então, quando ele vai fazer o atendimento, ele está incorporado, geralmente é um espírito de um alemão, né? Um doutor alemão, e ele faz o atendimento. Agora, essa casa, como a nossa lá que nós frequentamos em muitas casas, tem o trabalho de fluidoterapia. Você não pode falar, mas tem aos sábados. Nós também aos sábados.
E a gente frequentava uma casa bem grande aqui em Londrina e tinha um trabalho bem grande, inclusive, atendia muitas pessoas. E as pessoas que estudavam, porque para trabalhar tem que estudar, a gente sempre chama atenção no estudo. Depois que termina o estudo tem que fazer o curso, quer ser atendente fraterno tem que fazer o curso, quer ser passista tem que fazer o curso, quer ir para a mesa mediúnica tem que fazer o curso. E daí eles perguntavam assim, mas eu já fiz o curso de passe, eu quero trabalhar na fluidoterapia. E aí o que você responde? Qual que é a diferença do médium passista para o médium passista da fluidoterapia? O médium passista da fluidoterapia, ele tem que ter em abundância o ectoplasma. Ah, mas como que eu vou saber que eu tenho isso? Então, a gente tinha no nosso grupo a presença do nobre Manuel Sakai, que trabalhou aqui nessa casa. Ele tinha muita sensibilidade, ele foi o fundador ele com a sua esposa, Mitico, das fluidoterapias em Londrina, há mais de 50 anos atrás. O seu Sakai me dizia, olha, a pessoa tem, então ele tinha essa sensibilidade. Hoje ele não está entre nós. Então a pessoa, além dela começar os estudos, já começa a acontecer algumas coisas. E ela vai relatando, enxaqueca, ah, só enxaqueca é isso? Não, enxaqueca pode ser outras coisas. Então é um quadro. Lacrimeja, a pessoa que tem bastante ectoplasma, ela lacrimeja mais que os outros. Ela sente fadiga, ela pode relatar que baba muito, ela tem muitas dores na articulação, tanto que o médium que tenta fugir dessa tarefa, ele tem sérios problemas, que pode se confundir até com artrose, porque é o acúmulo do ectoplasma pela falta da doação. Zumbido no ouvido, que também tem em outros quadros, aí assim por diante, título de curiosidade. Quando nós falamos que os espíritos nos deixaram provas, aqui tem as peças. Essas peças foram feitas pelos espíritos e estão no museu no Rio de Janeiro. Que peças são essas? O Peixotinho, na sessão, ele colocava parafina quente, aquela de fazer vela. E os espíritos materializados colocavam à mão. E depois ficava um molde. Está lá no museu para quem quiser ver. Olha só, provavelmente essa mão seja do espírito Zé Grosso. Por isso que eu falei que as fotos eram importantes, né? Não só colocar a mão, como entrelaçar. Porque se a gente tentasse fazer isso primeiro, a gente não ia conseguir colocar a mão na parafina quente. Segundo, que ia quebrar. Então, como que sai o molde de mão entrelaçada? Aí está a prova da sobrevivência do espírito. Mas nesse contexto todo, quem foi Peixotinho? Outro Francisco na nossa vida. Temos o Francisco de Assis, o Papa Francisco, Francisco Cândido Xavier, e agora outro Francisco, Francisco Peixoto Lins. Ele nasceu em 1º de fevereiro de 1905, no Ceará, na cidade de Pacatuba. Tal qual o nosso Chico, ele fica órfão, mas só que não só de mãe, de pai e de mãe, muito cedo, ainda criança. Então ele é levado para Fortaleza e ele é criado pelos tios, que eram muito católicos. E os tios, muito bondosos, acolhiam todos os sobrinhos. Então lá foi criado mais de 10 sobrinhos. Então a família era grande. Imaginemos nós lá Fortaleza, a rede, né? Dormiam em rede. E ele frequentava o colégio católico, o seminário. Aos 14 anos, ele já era muito questionador. Questionava tudo, acabou sendo expulso do seminário. Aos 15 anos, o Peixotinho, ele teve uma paralisia. Ele ficou desacordado. É interessante que ele fica desacordado, assim como aconteceu com a dona Ivone, como aconteceu com o Lázaro, que entrou no estado cataléptico, já tinha mandado comprar o caixão, aí de repente ele volta, porque ele não tinha desencarnado. Ele estava como Lázaro, em estado cataléptico. Quando ele volta, ele fica sem os movimentos. E ele, nada em tratamento, e não consegue voltar. Isso foi evoluindo, até que uma família ficou com dó dele. Mas o interessante, o que aconteceu com o Peixotinho, é que ele havia se envolvido numa briga. Então, como que começa a mediunidade do Peixotinho a despontar? Como ele era católico,
como eu que era protestante, não tem conhecimento do que é mediunidade. Então, o que aconteceu? O primeiro fato que aconteceu com o Peixotinho foi que ele se envolveu numa briga. E nessa briga, ele era franzino, ele bateu nos caras valentão. No outro dia, a polícia bateu lá nos tios e falou, escuta, assim, não é possível, não pode ter sido ele, olha para ele. Não, aí descreveram, ele tinha batido, dominado, né, pela obsessão, pelos espíritos menos felizes, ele bateu naquelas criaturas. Às vezes a gente acha, será, né? Eu vivenciei isso na minha infância. O meu pai, eu sempre quis fazer psicologia. Hoje a minha filha se forma em psicologia, agora em agosto. Mas o meu sonho era fazer psicologia para quê? Para entender o que acontecia com o meu pai. Como é que um homem sozinho conseguia erguer uma Kombi com 2 braços sozinho ali na parte da frente? Impossível. Até que, tido como louco, como muitos médiuns estão nas clínicas, foi para a clínica psiquiátrica, não só tomou aqueles choques que se aplicavam antigamente, elétrico, como também colocaram camisa de força. Tamanha era a força que ele tinha. Eu não tinha conhecimento espírita, achava que era um problema psicológico, psiquiátrico. Mas era a mediunidade, eu descobri isso com a doutrina espírita. Assim aconteceu com o Peixotinho, ele ficou dominado nessa força. Por quê? Porque não tinha conhecimento. Mas, quando ele é acometido dessa paralisia, que ele não se movimenta, aquilo vai avançando, avançando, já chega aí ele há 6 meses parado no leito, aí os vizinhos espíritas, porque a gente tem a fluidoterapia, para quem consegue vir para casa. Mas quantas pessoas estão no leito, né? Vocês têm um trabalho bonito de visita, né, Cineia? Aos acamados, quantas pessoas não conseguem se locomover, se deslocar. Então, esses vizinhos espíritas foram até a casa dele e aplicaram toda a terapêutica, o evangelho no lar, o passe, a água, e ele foi melhorando. E aí ele começa a devorar as obras espíritas. Depois desse episódio, volta a caminhar, começa a estudar e ingressa na Federação Espírita lá em Fortaleza e é conduzido por um dos maiores tribunos que nós tivemos aqui, que às vezes manda uma mensagem no livro por Divaldo Franco, Viana de Carvalho. Também influenciado por ele, Peixotinho ingressa no serviço militar em 1926. Eu não vou ficar me atendo a datas, porque vocês sabem que quem trabalha assim, nessa área de serviço militar é transferido de tempo em tempo. Então, depois de Fortaleza, ele vai transferido para Macaé, em 26. Depois ele passa por Santos, ele vai até aqui próximo em Santa Catarina, em Bituba. Ele vai para outras cidades, então, que senão fica cansativo, não é o foco de hoje. Mas lá em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, ele conhece aquela que seria o amor da sua vida, Dona Benedita, Dona Baby, se casam em 33 e tem 9 filhos. Desses 9 filhos, uma desencarna em tenra idade, que é a Araci. E quando ele perde a Araci, é que ele mergulha mais no espiritismo, porque ela passa a ser aquilo que a gente também estuda, né, do guia. A gente tem um espírito protetor que programou conosco a nossa vida, mas no caso de Araci, vai ser aquele guia familiar. Ela desencarna e depois, como era um espírito bem evoluído, ela passa a direcionar toda a tarefa de Peixotinho. Ele começa a fazer, interessante, quando ele funda o grupo Pedro, lá em Macaé, mas ele também fundou no Rio o grupo espírita André Luiz. E como que surgiu esse grupo espírita? Como surgiu alguns centros espíritas aqui em Londrina? Através da Dona Mitico, que eu citei antes, que tinha quase todos os tipos de mediunidade, uma delas, além da curadora, era de xenoglacia. Falava em línguas. Então, na reunião mediúnica, Dona Mitico recebe num japonês clássico uma orientação que foi passada para o Astolfo para que nas redondezas de Londrina, nos bairros mais afastados, se fizesse o culto do Evangelho no lar nas garagens, para que depois aquilo se transformasse em centro espírita.
E assim se deu nas casas, até que eu tive a oportunidade de fazer essa palestra lá no Anita Borella, que começou numa garagem, no Centro Espírita Caminho do Damasco, que começou através, tinha uma sigla, não vou lembrar agora, expansão SE, alguma coisa. Isso então, através de uma comunicação, foi colocado em prática. Peixotinho, ele começou a fazer isso, começou pelo Evangelho da Garagem, depois funda o grupo André Luiz, onde se teve os maiores fenômenos de materialização que já se pôde presenciar. Só que o Peixotinho teve que ter muita perseverança, porque no início, como nós falamos bem lá em tenridade, foi através do quê? Através da mediunidade descontrolada, né? Dos espíritos menos felizes. O Peixotinho, ele teve o que a gente chama lá na minha terra, no Rio Grande do Sul, de chá de banho. Ele ficou 1 ano sentado até ter o primeiro trabalho mediúnico que efetivamente teria a primeira manifestação de materialização. E nesse primeiro dia, já foi, eu não consigo traduzir, então peguei essa imagem, né? Luzes piscando, lembrem-se, é feito em total escuro. Então as pessoas relatavam luzes em todo o ambiente, pétalas de rosa caindo no colo dos presentes, de sorte que pegavam aquela pétala e sentiam ainda o orvalho. Lá em Macaé, também no grupo Pedro. Peixotinho, então, ele inicia lá em Macaé um trabalho de oração para as vítimas da Segunda Guerra. E ele tem esse trabalho uma vez por semana. O que aconteceu? Certa feita, num desses trabalhos de materialização, materializa-se um médico que era da Alemanha, tinha desencarnado na guerra, e ele fala o seguinte, que o nome dele era Rodolfo, e que ele estava ali para pedir que o Peixotinho aumentasse para 2 vezes por semana essas preces. E ele, obediente, faz isso. E ele conta a sua história, que ele era de uma família espírita. E que quando ele foi, como médico, o pai dele, que também era médico, disse, não, meu filho, não vá. Aqui também é uma frase do Marechal Cândido Rondon, mas o pai dele disse, matar nunca, morrer se for preciso. Então ele disse, papai, mas eu não estou indo para a guerra, na batalha, eu estou indo como médico para salvar vidas. Mas o que aconteceu com o Dr. Rodolfo? Num certo momento lá, eles quiseram colocar ele no fronte para atacar o inimigo. Aí ele lembrou do pai. Olha a importância, né? Dos ensinamentos. E ele diz, matar nunca. E aí eles falaram, então, se você não quer atacar, você será fuzilado. E ele foi morto. Então, morreu, se for preciso. E ele conta, né? Materializado, ele está falando com as pessoas lá no grupo do Peixotinho. Então ele conta que antes dele desencarnar, ele passou em casa e avisou ao pai, ó, já estou no plano espiritual, matar nunca, morrer se for preciso. Aí esse espírito do Dr. Rodolfo, ao pedir essas preces, ele também comparece numa outra reunião, materializa-se e pede preces pela sua irmã. E ele fala o nome da irmã, e ele é alemão, né? O alemão fala meio atravessado, eu falo atravessado até hoje. Quando eu era bem pequenininha, eu falava português, mas ela não é esse alemão clássico. Em casa a gente falava esse dialeto. Então, às vezes a gente ainda fala meio confuso, né? E ele, então, como alemão, chegou lá e pediu preces para sua irmã, porque ela estava prestes a desencarnar. Quem que era a irmã dele? Eles não entenderam, tanto que Peixotinho tem uma filha com o nome. Irmã Sheila, quem conhece a música? Irmã Sheila, tão querida. Esse espírito que quando passa deixa o odor de rosas, de flores. Quando a gente sente um cheirinho, a gente fala, Irmã Sheila, né? Irmã Sheila era irmã do Rodolfo, essa família espírita. E ela realmente, eles fazem prece no Rio de Janeiro e ela realmente desencarna.
depois, ela materializa-se através de uma sessão do Peixotinho e ela então passa a trabalhar com ele. E ele apresenta à irmã Sheila o médico Dr. Bezerra de Menezes. Então, a gente tem notícias de duas encarnações aí da Sheila, uma na França no século XVI e a outra na Alemanha como Sheila. E o espírito, quando foi falar, o Dr. Rodolfo, ele falou Sheila, em vez de Sheila. E a filha do Peixotinho chama Sheila. Em 1948, ele se encontra pela primeira vez com Francisco Cândido Xavier. Ele vai para Pedro Leopoldo e lá eles tiveram oportunidade, porque Chico também tinha mediunidade de materialização, a oportunidade de oferecer aqueles presentes nas belíssimas sessões de materialização. O segundo objetivo, o primeiro do fenômeno é imortalidade, o segundo, assistência aos enfermos. Então vai muito além da fenomenologia. Imaginemos nós dois grandes médicos, dois missionários juntos. O que não se operou lá em Pedro Leopoldo nessa sessão de materialização? Uma curiosidade é que em 10 de fevereiro de 49, ele com 2 companheiros pegou o trem no Rio de Janeiro, parou em Belo Horizonte. De Belo Horizonte ele tinha sessão marcada lá em Pedro Leopoldo com o Chico, mas só que começou a chover muito em Belo Horizonte, o trem não tinha condições de continuar. Então a gente fica bravo, né, quando está com a viagem marcada, a mais para encontrar o Chico, né? Trabalho daquele porte. Por que será que isso aconteceu? Quando ele visualiza a irmã Sheila do lado, porque lá em Belo Horizonte tinha o seu Jair. O seu Jair é como se ele tivesse uma pensão. Todos que paravam por ali para ir para Pedro Leopoldo paravam lá no seu Jair. E o seu Jair chamavam de pensão da fraternidade. Tinha uma esposa que se chamava Dona Ló. A irmã Sheila fica do lado da Dona Ló, diz para o Peixotinho que naquela noite era necessário fazer uma sessão de materialização ali mesmo, porque a Dona Ló estava com um tumor e ela iria desencarnar, ela estava muito enferma. Então eles realizaram no dia 11 essa sessão de materialização na residência do casal do seu Jair Soares e mais outros muitos fenômenos espíritas. Ela foi curada. A Dona Ló, ela veio desencarnar 22 anos depois. E não foi pelo câncer, não. Foi por problemas cardíacos. No dia seguinte, ele vai até Uberaba e ele com o Chico lá na sessão, nos dias seguintes, subsequentes, dia 13 e dia 14. Lá se operaram materializações incríveis. Mas também, através do Peixotinho, materializou-se o espírito Emmanuel. E Emmanuel solicita que Chico Xavier não fizesse mais essas sessões de materialização. Peixotinho continuaria, era a tarefa do Peixotinho. Por quê? Porque estava chamando muita atenção. Chico, já por sua obra em si, chamava atenção. Imagina com um fenômeno de cura ali e de materialização. Então, eles falaram, não, o teu objetivo são os livros, o teu programa reencarnatório é outro, para por aqui. Emmanuel, então, também, porque causava muito desgaste no Chico, orienta assim, para que ele parasse, porque ele perdia de 2 a 3 quilos por sessão, e estava chamando muita atenção, muitas pessoas acorrendo até lá. E Emmanuel também manda um recado, mas aí ele manda um recado pelo Chico para o Peixotinho, que o Peixotinho nunca andasse de avião. Aí a gente pode perguntar, por quê? Cabine tem certa hora que fica escura, não fica? Você sabe quem que está ali, se tem mais médium presente ou não? Ninguém sabe. Que tipo de espírito está ali presente? Ninguém sabe. Tamanho era a força ectoplasmática de Peixotinho que ele poderia derrubar a aeronave. Peixotinho nunca andou de avião. Mas olha que interessante.
Divaldo Pereira Franco, seus 20 e poucos anos, né? Fez o que? 96? Agora em maio, né? Ele estava naquelas turnês dele de conferência, ele sentiu uma dor, ele estava com um tumor nas cordas vocais e ele estava ficando afônico. E ele ia voltar para a Bahia. Então ele pensou assim, não, provavelmente intuído, eu vou até o Chico Xavier. E ele vai para Pedro Leopoldo. E ele chega lá com muita queixa de dor, quase sem conseguir falar. E o Chico diz para ele, você vai fazer a exposição. E a exposição dele não é que a gente quer olhar no relógio na hora do almoço, né? Eram 3 horas e meia. Mas Chico, você vai fazer a exposição. E o Divaldo ficou lá falando, horas. Terminou aquilo à noite dentro. Depois que terminou tudo, foi feita uma sessão de materialização. Depois que eu já havia feito essa palestra, que eu tomei contato com o livro, que inclusive estava na minha casa, daqueles que fica parado, com alguns exemplos também da mediunidade de Divaldo de materialização. Vou tentar incluir ela nas próximas. Mas aqui, falando a ele com 20 e poucos anos, materializa-se a irmã Sheila pela mediunidade de materialização do Chico. Materializa um objeto que hoje, que década nós estamos falando de 40, para o final da década de 40, hoje a gente conhece os lasers, bisturi, né? Naquela época, laser. Ela mandou o Divaldo abrir a boca, ele abriu a boca, ele sentiu a pior dor da vida dele, terrível, deu um grito que acordou o quarteirão inteiro. Ela introduziu aquilo e cauterizou o tumor. Então, quando a gente diz que é só fenomenologia, nós esquecemos que através de uma cura das cordas vocais de Divaldo, nós temos hoje essa contabilização de 20 mil conferências onde ele teve que usar a voz. Olha só, a Doce 66, que é esse centro homenageia. Contra Arnaldo Rocha, que inclusive desencarnado, eu mandei para você a mensagem, né, que ele mandou agora, dia 19 de julho, através do médium Geraldo Lemos Neto. Ele mandou uma mensagem, o esposo da Meimei. Ele conta o seguinte, o Arnaldo Rocha, não nessa mensagem recente, aqui, sobre o que aconteceu. Que numa noite ele sentiu um perfume delicioso. Logo ele associou com o perfume que a amada Meimei usava. Se surpreendeu quando ele viu no corredor um ser iluminado que tinha nas mãos, é como se, essa foto está lá na casa do Chico em Uberaba, como se fossem tochas, né, na mão, de luz. E ela caminhou como se tivesse aquelas lanternas e foi na sala e sentou. E ele foi lá e viu o véu que cobria o seu rosto. Ela ergueu, ela estava materializada, ela ergueu o véu, passou as mãos na cabeça, caiu aquela cascata de cabelos pretos até a cintura, olhou, cumprimentou Arnaldo Rocha e ela diz, ele estava linda, acariciou e deu um abraço e diz ele que conseguiu sentir o coração de Meimei batendo. E aí ele falou, como estás linda, minha amada. E ela diz, ora, aqui no plano espiritual a gente também se preocupa com a apresentação pessoal. E o trabalho semelhante, o trabalho fraterno, faz-nos mais belos. E afinal de contas, eu sou mulher e iria encontrar o meu amado. Me preparei para você. Está lá no livro, leiam, Mandato de Amor de Chico Xavier. Aqui tem algumas fotos melhores, não seria, tem umas fotos no celular que a minha amiga foi recentemente lá para o Uberaba e tirou das fotos que tem lá, de outros espíritos, Ana Brosina, da mãe do Chico, da madrasta do Chico, e de Emmanuel, materialização de Emmanuel, que já falamos, que mandou os recados, que era muito alto. Quem esteve presente diz que Emmanuel é muito, muito, muito alto. A gente pensa, será
Aí a gente lembra de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Olha só, certa feita numa sessão de materialização do Peixotinho, lá no Rio de Janeiro, falaram que eles iriam realizar uma cura de um cego em Portugal. Um cego de nascença, através da materialização. Bom, um homem foi deitar cego e acordou enxergando. Se fosse no Zap hoje em dia, de madrugada todo mundo já estaria sabendo, de manhãzinha, né? Mas não tinha Zap naquela época. Tempo depois chega o jornalzinho periódico, logicamente com aquela manchete sensacionalista, né? Milagre, cego de nascença volta a enxergar. E eles olham a data, era a data, mesma data da reunião. No grupo André Luiz, que ele foi um dos fundadores, tinha a Noite dos Cravos no Rio de Janeiro. Nessa Noite dos Cravos, os espíritos trouxeram cravos, de tal sorte que os cravos brancos foram dados para os homens e os vermelhos para as mulheres. Uma companheira do grupo estudava medicina e ela chegou e ela estava no grupo e ela estava com apendicite. E os espíritos, através da sessão de materialização, fizeram uma cirurgia, só que não foi como o Arigó, sem corte. Os aparelhos foram materializados, trazidos do plano espiritual. Eles tiraram e colocaram em cima da mesa numa toalha que era um verde clarinho e aquilo, imagina um odor do Rio de Janeiro, calor, diz que o odor estava terrível, mas aquilo foi se desmaterializando. Que processo é esse? Eles desmaterializaram o tumor de dentro da senhora e colocaram sobre a mesa e ali também se extinguiu e foi sumindo. Aqui é um espírito que... não era para ver. Era para ver justamente ali, ele está deitado e aqui um espírito materializado. Então, quando os espíritos, eles poderiam ser tocados, é só com autorização da espiritualidade. Por quê? Porque afetaria o médium. Então, Dona Menice, que era uma doutora, que participava do grupo, certa feita os espíritos disseram, vá lá na cabine. Ninguém entrava na cabine. Ficava isolado, vá lá ver. Ela foi, então, a foto era mais, vocês podem procurar na internet, mais para ver, não sei se tem livro do Peixotinho aqui na biblioteca também, porque o doutor Ranieri, que era um delegado de polícia, ele frequentou várias dessas sessões e um dos livros do Peixotinho foi ele que escreveu com provas científicas, com fotografias, tudo. Deitado, ela disse que o Peixotinho estava totalmente translúcido, tamanha doação de ectoplasma. Então, para tocar no espírito, pode afetar o médium. Agora, olha que interessante a missão desses espíritos. Reencarna, como falamos, Peixotinho com a materialização. Chico, principalmente, né, com os livros de Divaldo com oratória. Por quê? Qual era o plano? Chico escreve e Divaldo divulga. E Peixotinho materializa o que está escrito lá. Então, vocês podem pegar uma obra do Chico Xavier, Missionários da Luz, leiam, leiam a ordem, quem não leu, né? Começa no nosso lar. Quando chegar lá em Missionários da Luz, André Luiz, que também fora médico na Terra, vai falar do psicoscópio. Naquela época ninguém sabia nem o que era isso, né? Os espíritos materializaram o psicoscópio na sessão do Peixotinho. Então, quando vocês lerem lá sobre as materializações do Missionário da Luz, ele coloca o nome de outro médium. Mas o que o André Luiz está falando era sobre as materializações que ocorriam aqui no Brasil através do Peixotinho. Para não ser identificado, troca o nome, né? Olha um bisturi ali, materializado. Será que dá para ver? Está na mão dele ali, um bisturi materializado. Então, essa é a importância. Um escrevia, outro divulgava, outro materializava. Mas não foi só essa tarefa do Peixotinho. Em Campos de Goytacazes, ele foi conhecido como pacificador. Quando nós viemos aqui, eu não sei se o Oceano veio aqui, o nosso amigo cineasta esteve nessa casa, sim. Ele tem, não sei se vocês compraram, adquiriram, procurem. Quando ele veio falar a luz da escola, em Campos, do amigo dele, Clóvis Tavares,
Então o Peixotinho também tinha um centro. O Peixotinho ergueu um centro com o nome Araci para também homenagear a sua filha. Só que, como acontece às vezes no movimento espírita, tem algumas divergências. Certa feita aconteceu uma divergência ali, e aí o Peixotinho foi para outra cidade no Rio, fez uma sessão de materialização, e Nina Arueira, que é citada aí, que fora noiva do Clóvis antes dele casar com a Dona Hilda, que ainda está encarnada, a Nina Arueira materializou e deu orientações ao Peixotinho materializado do que ele deveria fazer. Bom, Peixotinho, ele foi conhecido como pacificador, porque sabe o que ele fez? Lá em Campos era assim, se você era do centro meio, então só podia falar o Lucas aqui e o pessoal da casa. O Dorotério não podia vir. Aí, lá na minha casa, você também não ia, Lucas, só eu que ia falar. Era assim lá. E ele começa a trocar essa figurinha, né, que a gente fala, de trazer outros palestrantes para casa. E acabou unindo o movimento espírita. Mas, talvez, a entidade mais iluminada que se materializou, a materialização mais linda, procure no YouTube, tem testemunha das pessoas falando que estiveram presentes, do ser que se materializou. O que aconteceu? Há um programa no plano espiritual. Viria uma entidade muito iluminada fazendo um trabalho e não era no centro do Peixotinho. Não sei onde era, não falo, talvez até fora do Brasil. Talvez não, porque mais se despontou no Brasil. Mas não era com o Peixotinho. Olha a importância aqui, né, da prece, dos estudos, da vibração, do grupo unido. Essa entidade se prepara no plano espiritual, vem para a sessão, chega no centro. Já pensou se o médium usa álcool, por exemplo? Tem condições. O que acontece? Chegou lá nessa casa totalmente em desalinho. Não teve condições de fazer o trabalho. Mas eles tinham uma tarefa. Então começa a procurar, sondar, e encontra aquela casinha singela lá no Peixotinho e se materializa. Mas este ser não só se materializa, as pessoas contam que era tanta luz, lembrem-se, era no escuro, era tanta luz que podia se ver o rosto dos presentes como se tivesse ligado uma lâmpada. Esse ser caminhou com o seu cajado, dava para ver o cajado, dava para ver a roupa, e ele também fez uma palestra. Trata-se de Clarencio, ministro do nosso lar. Ele foi materializado através da mediunidade de Peixotinho. Então via-se a roupa, né? Imagina ver uma palestra do Clarencio. Por psicofonia tudo bem, mas ali ao vivo então é emocionante. Procure no YouTube. Olha só. Peixotinho era como Chico, mediunidade de abnegação. A gente chama sacrifício, para eles não era, porque era puro amor. A filha completando 15 anos, é ela que conta. 15 anos é uma data importante para a mocinha, né? Chega uma mãe desesperada. O filho tinha engolido o parafuso. O parafuso tinha se alojado no pulmão. Ele ia morrer, porque em década de 40 e poucos não tinha cirurgia. Então o Peixotinho falou, minha filha, primeiro trabalho. Foi lá e dessa feita também, desmaterializou o parafuso e materializou em cima da mesa. Conta a filha que estava fazendo essa exposição, contando esse fato numa casa no Rio de Janeiro, quando estava presente a tia daquela que era, na época, criança, e que o sobrinho vivia até a presente data. Então, lá no Centro Araci, muitas curas foram realizadas, mas não é só curas. Peixotinho, ele amparou muitas dores, muitas dificuldades. Estudavam muito, todos os dias. A gente tem dificuldade de fazer o evangelho uma vez por semana, 20 minutinhos. Eles faziam todo dia às 18 horas, ele e Dona Baby, bem, 9 filhos, uma desencarnou, ficaram 8. Todo dia às 18 horas eles faziam a Ave Maria na hora da Ave Maria. Então ele e a Dona Baby vivenciavam o evangelho. Certa feita ele curou até a filha do JK, né? Ele curou a filha do homem de muitas posses. E o sonho do Peixotinho era ter um Fusca. Ele falava para a família que ele queria ter um Fusca.
O homem foi lá e deu um carro muito melhor que o Fusca. E ele telefonou para a dona Baby, nós temos um carro. Ela falou, um carro, que bom, né? E como que você conseguiu esse carro? Fulano de tal, a filha dele foi curada, ele me trouxe. Quem curou? Sheila? Sheila precisa de carro? Não, devolvo. E a partir daí ele dizia para as filhas, traga aquela, não sei se antigamente, né, nossos avós tinham aquelas cadeiras de balanço que ficava assim, ele falava, traz a cadeira. Ela falava, traz o Fusca, era o Fusquinha dele, era a cadeira, né? Só que a casa deles vivenciava o evangelho 24 horas, porque a casa ficava aberta, deles, a casa pessoal, 24 horas. Então era um hospital, era um pronto-socorro, onde batia a qualquer hora. Que tipo de pessoas? Cancerosas, obsediados de toda sorte, loucos para nós, né? Que a gente na doutrina sabe que isso é a obsessão. Dormiam ali, e aí a filha conta, nossa, quando batia de madrugada, a mamãe só dizia assim, sai da cama. Eles tinham que dormir no chão, e a filha contava, às vezes não conseguia puxar o travesseiro. E a comida? Tinha que dividir aquela comida com 20 pessoas, aí às vezes a mais gordinha que olhava assim, não vai dar. Dava para 20 pessoas, é o amor que multiplica. Tinha um único armário, ali as pessoas guardavam também seus pertences. E é interessante que ela conta que às vezes dormia uma noite, às vezes ficava uma semana, um mês, teve até um que ficou mais de ano. A comida, então, era o milagre do amor. E a dona Baby tinha um quadrinho que eu estou querendo colocar lá na minha casa, fazer um. Olha só, quando chegava alguém falando alto, algum vizinho, alguma intercorrência das crianças discutindo, ela só apontava para o quadro. Jesus é o hóspede desse lugar. O hóspede invisível em cada refeição, ouvinte silencioso em cada conversação. Como ele tinha vários tipos de mediunidade, ele tinha uma plaquinha. Quando ele estava mediunizado, ele colocava aquela plaquinha para as crianças não interferirem, ele entrava em casa, estava escrito assim, médium em trabalho. Aqui as pedras também que eram transportadas, né? Ele tinha quase todos os tipos de mediunidade. Nós já vimos a sonambúlica, que é lá no início, quando ele vai e bate nos caras, ele fica inconsciente. Depois ele às vezes recebia 3 espíritos numa vez só. Olha como é que acontece isso. Com a mão direita o espírito escrevia, e aí tem que ser inconsciente. Psicografia, né? Na outra, outro espírito. E, através da psicofonia, um terceiro espírito. Quando ia haver a letra do espírito, quando é inconsciente, a letra do espírito. Tanto é que quando Chico Xavier foi analisado as cartas por André, não sei se ele está ainda, está vivo ainda, será? Estava bem doente, aqui de Londrina. Ele trabalhava no banco e ele era um perito. Como que é o nome da profissão? Grafoscopista, isso. Grafoscopista. É aquela pessoa que no banco você dá um cheque e fala, é dele sim, pode pagar. Então ele analisou o Chico lá com a assinatura, pegou o caderno, enfim, documentos da pessoa e dizia, então é isso que acontecia com o Peixotinho. A letra era do espírito. Passista, psicografia, psicofonia, audiência, receitista, homeopatista, efeitos físicos, transportava, trazia flores, levava as coisas. Certa feita, aconteceu aqui a pneumotofonia, quando se forma a corda vocal também, enfim. Certa feita, sumiu o lenço de uma participante do grupo. Sumiu. A Sheila, dali 3 meses, Sheila traz o lenço, escrito em cada pontinha do lenço uma palavrinha. Amor, caridade, amizade, fraternidade, no meio a assinatura dela, do Dr. Bezerra, do Zé Grosso, dos espíritos que trabalhavam ali com o Peixotinho. Sheila, para quem não sabe, foi enfermeira. Agora a filha conta que para ela a maior cura que ela presenciou foi a cura da alma. Aquela que aconteceu com Maria Madalena. Ledinha era uma estudante jovem, linda moça, estudante de medicina, muito linda. Estava acometida por hanseníase. Na época não tinha cura, lepra. Chegou lá desesperada, porque ela disse que ela não ia ver o seu corpo apodrecer em vida e que ela ia sim cometer suicídio. Naquela sessão de materialização,
O espírito de irmã Sheila materializa. Olha como é bom quando a gente tem um atendente fraterno conversando com a gente, ouvindo as nossas dores. Mas imaginemos nós sentados do lado de Sheila. Sheila ficou a noite inteira conversando com Ledinha. Quando Ledinha chega em casa, ela pede para a mãe que ela iria ficar em edícula, tinha um quarto no fundo da casa, e que ela queria apenas um telefone. E Ledinha ficou até o último dia da sua existência, atendendo pessoas que passavam pelo mesmo problema dela, totalmente demovida da ideia do suicídio. Ela agora levava a esperança àqueles corações, não só por motivos de doença, às vezes a pessoa pensa nisso por outros motivos, então ela fazia atendimento telefônico, passou a cuidar dos outros, né? Mas, tal como o Chico, ele também era doente, e não era uma doença qualquer. Ele curou muitos asmáticos, muitos que tinham broncopneumonia, eram curados por Peixotinho, mas ele mesmo tinha broncopneumonia e causava muitos dissabor. Só que ele suportava, era tamanho que às vezes ele ficava roxo. E não era uma crise uma vez por mês, era 1 a 2 vezes na semana. E aí ele passou a ser caluniado. Mediunidade grandiosa, mas ele era apenas um trabalhador de Jesus. Nunca perdeu, como nós vimos aí, a oportunidade de atender o próximo, nem nos 15 anos da filha e nem no dia que ele iria desencarnar. Então, no dia que ele despertou lá daquela catalepsia, que ele começou a ler a doutrina e começou a trabalhar até o último dia. No último dia, ele esteve conosco aqui, que ele desencarnou 16 de junho de 1966, ele estava muito mal, o médico estava atendendo, bate uma senhora desesperada. A minha filha está muito mal. E aí a dona Baby disse, hoje não, hoje ele não pode. Ele não está nada bem, o médico está atendendo. E então, o médico foi embora, ele ouviu a voz da senhora e falou, traga ela até aqui. E ele tinha um protocolo, quem já passou pelo médium maior ou por outro, sabe que tem um protocolo. Vai, fisioterapia, que eu não sei como é que é, a nossa até 8 sessões, mas no caso, passa 3 dias, volta, uma coisa assim, ele faz outro protocolo assim. Ele pegou e passou todo o protocolo para a filha. Falou, a senhora vai no fulano de tal, faça esse chá para sua filha, ele tem as ervas, ela vai melhorar, depois a senhora faça isso, isso, isso. Ela estranhou, falou, por que você está passando todo o protocolo? Ele só sorriu. E naquela noite, ele desencarnou. As filhas contavam que ele era atendido pelos espíritos. Aqui não dá para ver direito, mas é uma luz verde, elas viam uma luz verde, os espíritos aplicavam um passe nele que atendia aquela região comprometida. Ele não curava. Ele era restabelecido. Para quê? Para trabalhar em nome de Jesus, para atender os outros. E por que será que Peixotinho veio dotado de tamanho, né? Vamos dizer assim, tanto ectoplasma? Por causa do comprometimento da existência passada. Então ele sabia porque que ele tinha aquele problema bronco, né? Era no pulmão, broncopneumonia. Peixotinho tinha sido um pirata, mas não era um pirata qualquer, ele era o chefe dos piratas. Então muitos, através da ordem dele por suas mãos, foram afogados, asfixiados, e agora ele restituía a vida, a esperança para as pessoas e ao mesmo tempo debatia aí o seu débito kármico, né? E então isso era um reequilíbrio para ele prosseguir. O que ele dizia? Ele só agradecia, não é como a gente está com dorzinha no carro, mas está bem, já nem vou lá no centro hoje. Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que existe em mim, bendiga em santo nome. Então o que o Peixotinho dizia? Isso é para nós hoje. Toda vez que a dor bater, que a enfermidade bater, bendizei o Criador. Porque o momento da nossa dor é o momento da confiança do Pai na nossa capacidade de superar nossas dificuldades. O momento da nossa dor é o momento da confiança do Pai na nossa capacidade
de superar as nossas dificuldades. E para finalizar, Bezerra de Menezes, que trabalhava com ele, um apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam as dores físicas ou espirituais. Santos Espíritos dignos do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Gratidão imensa por nos lembrar da mediunidade de efeito físico, nesse caso específico, a mediunidade com Jesus, que é isso que nós devemos buscar, um mediunato que favoreça aos nossos irmãos sempre, em nome dele. Muito obrigada pela atenção.